Bom dia, gente. Dando continuidade à nossa aula de circuitos de máquina CC, tá? Essa é a segunda parte. Eu sou o professor Max Miller, sou do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Então, relembrando aqui, né? Nós temos aqui a nossa representação da nossa máquina, tá? Temos aqui a nossa armadura, a nossa bobina série e a nossa bobina shunt. Então, nesse caso, nós iremos ver agora circuito onde iremos utilizar ambos os circuitos da bobina, ok? Tá? Relembrando, nós temos essas quatro equações, né? Que são as equações da tensão da armadura e da corrente da armadura, tá? Que é a tensão da armadura igual a constante da máquina vezes o fluxo vezes a velocidade da máquina, né? E a corrente da armadura é o torque induzido dividido pela constante da máquina vezes o fluxo. Se a gente passar esses dois parâmetros aqui para o outro lado da igualdade, nós vamos ter elas, tá? Para poder determinar a velocidade e o torque, tá? Então aqui é para poder aplicar em geradores, aqui para poder aplicar, né, em motores. E aqui o nosso circuito equivalente, onde nós vamos ter, né, as nossas duas bobinas, a bobina shunt e a bobina série, né, e o nosso circuito da armadura, tá, representado pela nossa escova e pela nossa resistência da armadura. Tá. Essas duas resistências aqui elas são para poder fazer controle da nossa máquina, mas nós não iremos apresentar elas nesses slides. Tá. A nossa primeira máquina que nós iremos ver é a nossa máquina composto longa. Tá. Então a nossa máquina composto longa, ela vai ter o nosso circuito da nossa bobina série junto com o circuito da nossa armadura, tá? E ele vai ser chamado de composto longo porque os elétrons, né, que compõem, né, a corrente da armadura vai percorrer um caminho mais longo, tá? Ok? E ele também vai ser chamado de cumulativo porque tanto a bobina, né, série quanto a bobina shunt, né, elas estão com a polaridade, né, iguais, ou seja, a corrente ela entra aqui pela bolinha nessa bobina e nessa de cá também entra pela bolinha. Isso quer dizer, olhando aqui para cá, né, é que as duas bobinas, né, eu vou dar um zoom aqui, é que as duas bobinas elas produzem um campo magnético no mesmo sentido, né? Então os campos magnéticos dessa máquina aqui, elas são cumulativos, tá? Ok? Você pode observar aqui, se quiser dê um pause, né? É que a conexão, né, do polo positivo está entrando na mesma polaridade nas duas bobinas, né? Então entra por aqui tanto nessa, tanto na outra. E da saída da nossa resistência, da nossa bobina série, né, que conecta na minha armadura. Então olha aqui, ó, a saída da bobina série conecta na minha armadura, né, e os terminais negativos tanto da bobina shunt quanto da armadura são conectados no meu negativo, né, igual representado aqui na parte, né, construtiva da máquina. Se quisermos fazer então o diferencial, a única coisa que devemos fazer é inverter uma das bobinas. Nesse exemplo foi invertido a bobina série, né? Então antes você tinha o polo positivo conectando no positivo das duas bobinas aqui, né, no anterior, e nesse caso agora está conectando no outro sentido, né? Então a bobina agora conectada inicialmente passou a ser essa, né? E aí a corrente entra por aqui, né? Os elétrons fluem descendo aqui e descendo por aqui, né? Fazendo com que o campo magnético aqui produza esse sentido e no outro produza o sentido contrário, né? E aí nesse caso ele é diferencial por isso, né? Porque o campo magnético agora eles se subtraem, tá? Então vocês vão observar agora que essa bolinha aqui vai estar no outro sentido, tá? Aí você vai me perguntar agora assim: ok, então temos dois tipos de circuitos, né?
Mas na hora de fazer aqui as contas, né, para poder calcular a tensão da armadura, né, a corrente da armadura, entre outros parâmetros, o fato de ser diferencial acumulativo vai alterar alguma coisa? Não, não vai alterar. Né? Não vai alterar nada, porque a nossa bobina aqui para a corrente contínua aqui, ela vale, o indutor ele vale zero, né? Então, né, ele não tem efeito para a conta. A única diferença vai ser lá na hora de calcular a velocidade da máquina, né? Que o fluxo ele vai alterar, ok? Que isso vai ser visto na nossa aula 4, tá? Mas é importante saber que existem esses dois tipos de ligações, tá? E que são dessa forma. A próxima máquina é a nossa máquina composto curto, né? Que agora a nossa bobina série, ela não está mais agora junto, né, com o circuito da nossa armadura, mas sim, né, vai estar antes do nosso circuito agora, né, do circuito aqui do campo shunt. Então, inicialmente você conecta o polo positivo na nossa bobina série, né, e na saída da bobina série que nós conectamos tanto na armadura quanto, né, na bobina shunt. Tá? E se nós quisermos o nosso diferencial, né, a única coisa que devemos fazer é inverter uma das bobinas. Então, nesse nosso caso agora, o que foi invertido foi a bobina shunt. Então, conectamos aqui na bobina série e na saída da bobina, na saída aqui da nossa bobina série, em vez de conectar nessa bobina aqui, nós conectamos na outra, invertendo o sentido da corrente. E aí os campos magnéticos eles vão passar a se subtrair. Ok? Gente, o que vimos nessa aula? Vimos então as nossas máquinas, né, de corrente contínua compostas, né, tanto a longa quanto a curta. Né? O que nós vimos aqui do nosso composto longo? É que a bobina do campo série fica junto com o circuito da armadura, tá? E o do nosso composto curto, ele fica antes lá, junto, né, logo na entrada do circuito. Tá? Então a bobina série é conectada logo na entrada do circuito. Tá? E vimos aqui que o cumulativo diferencial, né, a diferença entre eles está relacionada à questão da produção do fluxo magnético. O cumulativo, as bobinas ficam conectadas de forma a produzir, né, campos magnéticos no mesmo sentido, né, e o diferencial, né, campo magnético no sentido opostos. Gente, queria agradecer, tá? Fiquem com Deus.